Bom dia, nós estamos aqui às margens da Paredão da Muralha Rockshore, foi um dos primeiros portos aqui de Fortaleza. Aqui o viaduto Moreira da Rocha, né, também conhecido como Ponte Metálica, que também se viu como porto. E o episódio de hoje é domingo, 17 de novembro de 2024. E a gente vai falar sobre a Proclamação da República. A Proclamação da República, todo mundo sabe que foi feriado, na sexta-feira, 15 de novembro de 1889. Mas hoje em dia, por exemplo, acontece um acontecimento lá no Japão, a gente fica sabendo quase que instantaneamente, através dos smartphones, através da televisão. Hoje a conectividade, né, a comunicação, ela viaja através das ondas de satélite de uma forma muito rápida, os cabos submarinos de uma forma muito rápida e quase que instantânea. Mas naquela época, nós estamos falando no final do século XIX, as comunicações não eram tão rápidas quanto são hoje. Então, aqui em Fortaleza, a gente só ficou sabendo desse ato da Proclamação da República graças a um telégrafo que chegou aqui numa casa comercial muito importante aqui em Fortaleza. Essa casa tinha comércio internacional, comércio de navio, e no dia 16 de novembro de 1889, a gente aqui em Fortaleza ficou sabendo da Proclamação da República e houve alguns atos importantes, inclusive lá no Passeio Público, a gente vai ver, que culminaram com a deposição do presidente, do então presidente da província, na época em 1889, aqui em Fortaleza. Então vai ser muito interessante esse episódio de hoje, como foi a Proclamação da República aqui no Ceará. E isso baseado num artigo do professor Eusébio de Souza, que foi escrito em 1934. Ele foi testemunha ocular da história. Esse acontecido, em 1934, tinha acontecido 45 anos antes, em 1889, e ele tinha em torno de 20 anos. Era soldado, servia no batalhão, que hoje é a 10ª Região Militar. Então ele foi testemunha ocular da história e contou isso num artigo que foi escrito na revista do Instituto do Ceará em 1934. Então vamos ver como foi a Proclamação da República aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, em 1889. Vamos lá! Bom dia, a gente vai ver como foram aqueles acontecimentos em 1889, no final do século XIX. O Brasil fervilhava, né? Havia essa expectativa republicana, havia um movimento republicano muito forte, principalmente depois da Guerra do Paraguai, em que houve uma crise econômico-financeira muito importante aqui no Brasil. A ponte, o viaduto Moreira da Rocha, que está aqui atrás de mim, não existia ainda em 1889, mas já existia o Paredão Rockshore. E aqui atrás, por trás dessas pedras, por trás dessa muralha Rockshore, que foi projetada pelo engenheiro inglês, o Sir John Rockshore, eram os portos, ou era o porto aqui principal de Fortaleza. Então, a primeira notícia que chegou através de um telégrafo, numa casa comercial muito importante aqui, e a gente vai lá agora para ver essa história. Estamos aqui, aqui é a Torre Boris, e aqui funcionou por muitos anos a Casa Boris Freres, que era uma casa comercial muito importante e fazia muito esse trabalho de comércio exterior. Então havia um telégrafo, e na manhã do dia 16 de novembro de 1889 chegou esse telégrafo, um telégrafo confuso, de que o Marechal Deodoro havia tomado o poder lá no Rio de Janeiro. Até um quadro muito famoso que foi pintado em 1893, que traz ele num cavalo e tal. Mas na verdade há historiadores que acham que não foi bem assim como está retratado nesse quadro, e que na verdade o Marechal Deodoro estava acamado, com febre, e que ele foi enganado, teria sido enganado, e proclamou essa república muito mais por conta de uma desilusão amorosa que teve, e para não ver o seu rival amoroso assumir o controle do país. Foi um golpe, né? Você tinha um regime constituído, constitucional, havia uma Constituição no Brasil, e esse regime foi acabado abruptamente, né? Então foi um golpe republicano em 15 de novembro de 1889, e o telégrafo chegou aqui em Fortaleza no dia 16 de novembro de 1889. E lá da Casa Boris Freres, esse telégrafo foi trazido até aqui, a sede do batalhão militar que havia, onde hoje é o forte, a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e também ao
Palácio da Luz, que fica ali na Praça dos Leões, a Praça General Tiburcio, conhecida popularmente como Praça dos Leões, para ser mostrado ao então presidente da província aqui no Ceará, na época em 1889. Então lá no então comando do 11º Batalhão Militar, foi mostrado esse telégrafo ao então comandante daquele batalhão, que era o Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferraz, e depois foi trazido aqui, até o Palácio da Luz, que está ali atrás, que era a sede do governo do estado. O presidente da província na época era o Coronel Moraes Jardim. O Coronel Moraes Jardim era um militar experiente, já tinha combatido várias batalhas e era de uma prudência muito grande. Então eles vieram aqui, os comerciantes, várias pessoas, e você sabe como é notícia, né? Se espalhou como um rastilho de pólvora aqui entre os comerciantes de Fortaleza, entre os intelectuais, entre as pessoas que estavam nas praças e tal, e todos vieram aqui, ou muitos vieram aqui, para ver essa entrega desse telégrafo ao então presidente da província, o Coronel Moraes Jardim. E era uma comunicação meio dúbia. Vou ler aqui a comunicação como era. Abre aspas para esse telégrafo que veio no dia 16 de novembro de 1889. O ministro da Marinha, o Barão de Ladário, fora mortalmente ferido por tiros e golpes de sabre ao entrar no arsenal de marinha. O general Deodoro se colocara à frente do exército e agia contra o governo. Então esse foi o telégrafo que chegou aqui em Fortaleza, na Casa Broides Feres, que foi interpretado como a declaração da República, a proclamação da República em 15 de novembro. O telégrafo chegou aqui no dia 16 de novembro. Então foi trazido esse telégrafo aqui para o governador, para o presidente da província, então o Coronel Moraes Jardim. Ele leu aquilo ali, achou interessante e disse: vamos ter prudência, vamos aguardar o que acontece. É lógico que naquela época, em novembro de 1889, já se sabia que havia um movimento republicano muito forte no Rio de Janeiro, principalmente devido à crise, depois da Guerra do Paraguai e tal, essa falta de um sucessor, que dizem os historiadores, né? Falta de um sucessor mais assertivo do imperador Dom Pedro II, né? A princesa Isabel não seria essa sucessora querida, né? Também a libertação dos escravos, né? Em 1888, tudo isso junto fazia que a capital federal, ou então o Rio de Janeiro, então capital federal, ficasse num turbilhão de informações, e o movimento republicano, né, era muito forte também, principalmente capitaneado por oficiais novos, como Benjamin Constant. Então, pela manhã, no dia 16 de novembro de 1889, esse telégrafo chegou, foi recebido aqui no 11º Batalhão de Infantaria, que hoje é a 10ª Região Militar, foi recebido lá no Palácio da Luz pelo então presidente da província, e algumas pessoas começaram a se organizar, principalmente o Manuel Bezerra de Albuquerque. Ele foi o artífice desse meeting, que era chamado na época, né, desse comício, dessa aglomeração de pessoas que houve aqui na Praça dos Mártires, aqui no Passeio Público, no dia 16 de novembro de 1889, se iniciando às 2 da tarde. Então, às 2 da tarde estavam presentes aqui milhares de pessoas, comerciantes, pessoas do povo, políticos. Estava aqui João Cordeiro, João Lopes, várias pessoas que viriam a ser importantes depois também no período republicano, nesse início do período republicano aqui no Ceará. E o Manuel Bezerra de Albuquerque começou a discursar aqui, e tem um discurso dele, aqui vou ler aqui o discurso dele. Diz assim: bem ilegitimamente constituído o governo provisório instalado no Rio de Janeiro, sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca, e considerando a província e estado da República Brasileira, o Ceará, nós aclamamos aqui o chefe do Poder Executivo nesse estado, o Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferraz, que é o comandante do 11º Batalhão de Infantaria. Então ele não só discursou, não só declarou, proclamou a República aqui no Ceará, no dia 16 de novembro de 1889, como também os presentes aqui escolheram, aclamaram o então comandante do 11º Batalhão de Infantaria para ser o presidente da província, para depor, ou seja, para depor o Coronel Moraes Jardim, que era o então presidente da província, e para assumir o Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferraz, que era o comandante do 11º Batalhão de Infantaria, hoje a 10ª Região Militar. Então, os presentes aqui, depois dessa reunião, que começou às 2 da tarde, sim, interessante, num desses bancos havia também uma bandeira do Brasil, só que a bandeira do Brasil na época, o Brasil Imperial, era verde e amarelo, né, por conta das casas imperiais, né, dos Habsburgo e tal. Já contei essa história várias vezes aqui no canal. Então eles mantiveram aquela bandeira verde e amarela, né, o retângulo verde, aquele losango amarelo,
e cobriram o símbolo imperial do Brasil e colocaram uma barretina, que era uma espécie de chapéu vermelho cobrindo, né? Então tem até aquela história, nossa bandeira jamais será vermelha, pois aqui no Ceará uma hora foi, por alguns instantes a bandeira teve uma parte vermelha nessa região, né? E aí os presentes aqui foram em passeata até novamente o Palácio da Luz para falar com então o Coronel Moraes Jardim, então presidente da província, que tinha pedido pela manhã, prudência, né? Vamos esperar os acontecimentos para ver o que é que acontece e tal. Mas aí os manifestantes aqui foram em procissão em direção à Praça General Tibúrcio para falar com o Coronel Moraes Jardim, então presidente da província. Então, chegando lá, na Praça General Tibúrcio, o Manuel Bezerra de Albuquerque, né, que era o principal artífice dessa proclamação da República aqui no Ceará, ele falou, aí abre aspas para ele: Coronel Jardim, o povo e a tropa de mar e terra reunidos na Praça do Passeio Público acabam de aclamar o governador do Estado Livre do Ceará, o cidadão Coronel Luiz Antônio Ferraz. E aí não teve resistência do Coronel Moraes Jardim, né? Ele era um militar já experiente, não resistiu, sabia que já estava havendo um movimento importante republicano, né? E entregou o governo, renunciou ao governo, entregando ao tenente-coronel Luiz Antônio, que era o comandante aqui do 11º Batalhão de Infantaria. Mas antes de renunciar, ele fez um discurso, e dizem que o discurso foi muito emotivo, né? O Coronel Moraes Jardim, então presidente da província, que inclusive veio às lágrimas, né? Chorou nesse discurso, dizendo que o momento era de calma, que na verdade sabia da existência desses movimentos republicanos, mas que a gente devesse ter prudência, devesse ter calma, para que vidas não fossem ceifadas e tal, e que a normalidade das coisas não fosse muito alterada, né? E claro que houve momentos de tensão também. No Palácio da Luz, dentro do Palácio da Luz, havia quadro de Dom Pedro II, né? E alguns oficiais, policiais, foram dentro do Palácio da Luz para justamente comunicar o Coronel Moraes Jardim, que era então presidente da província, que ele deveria sair, deveria renunciar, porque tinham aclamado aqui na Praça do Passeio Público o tenente-coronel Luiz Antônio. Então, um desses oficiais da polícia, que era o Arthur Sabel de Alencar, num desses momentos de tensão, sacou um punhal e golpeou o quadro de Dom Pedro II que havia lá dentro, destruindo completamente esse quadro de Dom Pedro II que havia dentro do Palácio da Luz, né? Isso trouxe também algum sentimento de tristeza, principalmente do Coronel Moraes Jardim, que era defensor da monarquia, e que o Dom Pedro II tinha feito algumas benfeitorias aqui para o Ceará, né? Então era um imperador bem quisto aqui no Ceará, o Dom Pedro II. Então esse foi um dos atos de tensão que houve nessa proclamação da República no dia 16, na tarde do dia 16 de novembro de 1889, aqui em Fortaleza. E aí, nessa mesma tarde, eles voltaram aqui ao batalhão, aqui o forte, e uma salva de canhões foi disparada, mais ou menos às 5, 6 horas da tarde, aqui em Fortaleza, para consumar esse fato, né? A República sendo proclamada aqui no Ceará, no dia 16 de novembro de 1889, um dia depois da proclamação da República, lá no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889. E aí, nesse governo provisório, em janeiro de 1890, os vereadores, os deputados, todos renunciaram aqui e tal. Houve alguma estabilidade até mais ou menos 1891 e tal, quando houve, em 1892, aquele episódio do bombardeio lá do Palácio da Luz, que eu já contei aqui no canal. Então o resto disso é história. Então muito interessante essa proclamação da República aqui no estado do Ceará, essa história, aqui no Passeio Público. Então aqui na Praça dos Mártires foi palco de vários atos importantes aqui no Ceará, como a Confederação do Equador, a proclamação da República foi aqui, né? Então é uma praça que está preservada até hoje e que respira a história do nosso povo, que conta um pouco da história do nosso povo. Eu sempre costumo dizer que nesses bancos aqui, ó, sentaram a própria história do Ceará. O primeiro jogo foi realizado aqui, jogo de futebol foi realizado aqui no segundo plano, né, do Passeio Público. A primeira estátua de Fortaleza, estátua de Netuno, foi aqui no terceiro plano do Passeio Público, né? Então, aqui, e a bandeira, né? Imagina, bandeira do Brasil aqui num desses bancos, bandeira profanada, entre aspas, porque era a bandeira do Império, que tinha sido rasgado aquela parte do meio, aquele símbolo da Casa Imperial, e colocado uma coisa vermelha, uma barretina vermelha
no local, né? Então, você imagina aqui a história que não há nesses bancos e nessa praça, a Praça dos Mártires, o passeio público aqui de Fortaleza. Aqui também nós temos esse imponente baobá, que foi plantado em 1910 pelo filho do senador Pompeu, né? Aqui, ó. E às vezes eu acho interessante imaginar, né? Eles saindo aqui, os manifestantes em procissão, rumo à Praça General Tiburcio, à Praça dos Leões, justamente para comunicar esse fato, a proclamação da República ao então presidente da província, o Coronel Manuel Jardim. Então, né, vamos fazer esse percurso aqui de bicicleta. Está saindo do passeio público e aqui, rumo à Praça dos Leões. Imagina o cortejo aqui das pessoas que saíram naquela época para comunicar ao então presidente da província que ele seria destituído do cargo. 16 de novembro de 1889. Aí os manifestantes passaram pelo prédio do Museu do Ceará, né, que era então a Assembleia. E aqui é interessante o Museu do Ceará porque ainda hoje existem símbolos monárquicos aqui nas portas, né? Vou mostrar um deles aqui. Olha, nas portas de ferro, nas grades de ferro, a gente ainda tem aqui símbolos da monarquia, né? Símbolos esses que estavam na bandeira do Brasil e que foram removidos no dia 16 de novembro, lá no passeio público, e colocado uma barretina vermelha sobre esses símbolos para mostrar que o Brasil não mais era uma monarquia, mas sim uma república. E chegando aqui, né, na Praça General Tiburcio, Praça dos Leões, conhecida popularmente, eles foram justamente ao Palácio da Luz, que está ali, para comunicar ao então presidente da província, o Coronel Manuel Jardim, que ele não seria mais o presidente da província, deveria renunciar desse seu cargo. Então, bem interessante a gente estar aqui caminhando em locais em que houve uma história muito interessante. Já contei o episódio do bombardeio que houve aqui, né? Logo depois, em 1892, aqui, ó, do Palácio da Luz, então sede do governo do estado do Ceará, estava aqui o presidente Manuel Jardim. E aqui houve um ato de vandalismo, né? Um dos manifestantes pegou um quadro de Dom Pedro II e esfaqueou esse quadro, destruindo esse quadro completamente. Então, aqui, Praça General Tiburcio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, avisa para os amigos. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!